Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua cartomante, Débora Anita Cartomante, e também a sua contadora de histórias. Estão pedindo muito contatos, né, com as maledites. Eu tenho aqui um caso muito interessante que vocês vão gostar. É uma história real, combinado? Por favor, eu peço que não julguem e, por favor, eu peço que vocês usem o relato dela como aprendizado e não tenham curiosidade de ir atrás para saber o que é. Combinado? A Maledite da Minha Vida começa assim: O Livro Negro. Esse relato é real, é pesado, aviso que tem gatilhos, tá bom? Olá, eu vou mudar o nome porque eu corro o risco de conhecerem o meu relato. Então vamos nos chamar aqui de Bruna. Sou filha de uma grande família de mulheres. Só mulheres, vocês entenderam bem. Aqui na família só nascem mulheres. Vamos começar pela matriarca, a minha avó. Minha avó nunca se casou. Era linda, pele clara, nunca tomou sol na vida. Os cabelos lisos e bem cuidados, os homens se apaixonavam por ela. Minha avó nunca trabalhou. Minha avó teve 3 filhas mulheres, todas lindas. Como ela teve filhos, como nunca se casou? Simples. A minha tia mais velha foi de um relacionamento que minha avó teve com um dos donos de redes de mercado da cidade. Era anos 50, o homem se apaixonou pela minha avó, comprou uma casa ampla ao redor da cidade para minha avó morar. Nunca faltou comida na casa da minha avó. Nunca atrasou uma conta de energia. Nunca faltou nada na mesa para a então família de 2 pessoas. Sim, 2. A minha avó e a minha tia mais velha. O rapaz era casado. Ele nunca veio morar com a minha avó. Porque ele não queria? Imagina! Ele queria, e queria muito. Queria estar lá da minha avó 24 horas por dia. Mas ela não queria. Minha avó sempre foi livre. Shocking. Anos 50, casamento abafava muitas situações, mas a minha avó era livre. Foram muitos anos que esse senhor ficou com a minha avó. Comprou uma casa, como eu disse, comprou um carro, mantinha a casa mesmo com a minha avó tendo seu próprio ganha-pão. Ah, mas você disse que sua avó nunca trabalhou. Nunca trabalhou. Minha avó ajudava as pessoas que precisavam de alguma ajuda especial. Alguma cura que o médico não dava, alguma situação complicada na medicina, na casa, na família, nos negócios. A minha avó era considerada uma bruxa na cidade. Minha avó então formou alguns canes. Isso, você ouviu bem, alguns canes. Você não entendeu errado. A minha avó cultuava um livro negro, que nem tenho coragem de falar o nome aqui. Não quero que vocês se envolvam com isso, por favor, hein? Nesse livro contém feitiços, e esse livro quem escolhem as pessoas. E ele escolheu a minha avó. Como chegou até ela, não sabemos. Mas ficou com ela até o último dia de vida dela. Bom, cada ajuda que minha avó dava, ela cobrava uma pequena ajuda financeira em troca. E com essa magia, ela fez uma fortuna. Ela comprou sozinha mais uma nova casa e colocou para aluguel. Mantinha as pessoas tudo na base da oração. Sim, esse homem apaixonado era tudo magia. Didinha era uma mulher carinhosa, acima de qualquer suspeita, gentil e doce, mas quando anoitecia, ela ia correr para as matas atrás de ervas que ela precisava. E ajudava sim as pessoas. Conseguiam tudo o que buscavam com ela. Por uma pequena bagatela. Bons 10 anos depois, o dono do mercado, então, desviveu.
E 2 dias depois apareceu um senhor, uma franquia de móveis, atrás da minha avó. Atrás de uns serviços dela. Queria ficar ainda mais rico. E ficou. E esse foi o segundo marido da minha avó. Namorado, eu não sei como se referir a eles. E com ele, a minha avó teve as gêmeas, a minha tia e minha mãe. Bom, ele pagou o babá. Ainda me lembro minha mãe falando que teve babá por muito tempo. O dono da loja de imóveis comprou mais 2 casas, uma para casa da filha, colocou para aluguel e ficava o dinheiro com a minha avó. Minha mãe e minha tia estudavam em escolas particulares, tiveram tudo do bom do melhor, a melhor educação, as melhores roupas, enquanto a minha avó mantinha alguns relacionamentos escondidos. Vamos dizer que ele era meu avô, né? Quando a minha avó se cansou dele, descartou e encontrou outro, e assim sucessivamente, cada vez mais ricos. Nunca mais teve filhos, a minha avó. A casa era protegida por canes, então nunca tive medo de lobisomens. Depois de uns anos, a minha tia mais velha se casou muito bem com um deputado federal, se mantinha sempre bela e sempre bem cuidada. Ela teve mais 3 filhas. Viajou o mundo inteiro, usava as melhores roupas, tinha uma ótima vida. Vinha visitar minha avó, cheia de pedidos, e depois sumia alguns anos. Mas sempre depositava dinheiro para minha avó, tá? Minha tia gêmea, mãe da minha mãe, se casou com um músico. Mudou de país, vivia viajando e depois descobria que ele a havia traído. Minha tia veio para casa num dia, 2 dias depois, seu marido sofreu um acidente grave e indo a óbito. Ela ficou com toda a sua fortuna, incluindo os direitos musicais. Depois de um ano, ela se casou com um político, amigo do cunhado, casado com a minha outra tia. E com ele teve filhos homens, que foi um milagre. E viveu uma vida de luxo. Bom, esses filhos homens, óbvios, optaram pela vida colorida arco-íris. É que vocês me entendem. Não nascem homens na minha família, eu já disse. O livro escolheu a minha mãe, então sabíamos que ela não poderia se casar. Ela reinou com a minha avó por anos. Minha mãe se apaixonou por um homem pobre e queria se casar com ele. Foi o primeiro amor da vida dela. E foi quando eu nasci. A minha avó ficou muito brava mesmo. Meu pai sofreu um acidente e foi a óbito. Minha mãe então entendeu que com o livro preto não se brinca. Apareceu um bancário que se apaixonou pela minha mãe. Ela aceitou de início, mas depois de um tempo foi falar com a minha avó. Mãe, eu não quero ficar com ele. E a minha avó respondeu: não tem querer não, vida. Nunca tive querer. Quem é você para querer alguma coisa? Mas mãe, as minhas outras irmãs casaram por amor. Por amor? Disse a minha avó com ironia. Amor nada, foi tudo escolha do livro. Eles, ele quem comanda a nossa vida. Só aceite. E foi o que minha mãe fez. Ela teve mais 2 meninas e ganhou muito dinheiro, presentes, enriqueceu com o meu padrasto. O padrasto nos ofereceu tudo, tudo o que podia. Mas a esposa dele também era uma bruxa. E foi uma guerra feia por anos. Enfim, em uma viagem feliz com meu padrasto e a família, o carro capotou e vocês já sabem, né? Apareceu então um homem rico, mais rico, na vida da minha mãe. E ele vivia em Dubai. Mas a minha avó não queria de jeito nenhum que minha mãe se mudasse. Mas ela nunca separou do rapaz. De vez em quando eles se viam. Bom, nossa avó então, ao completar 80 anos, deixou a terra. E o livro passou a ser da minha mãe. Eu pedi para que minha vida fosse melhor, para que minha mãe permitisse, entre aspas, eu viver um grande amor, mesmo sabendo que eu selaria a vida, né, o destino do meu amado. E graças a Deus eu nunca me apaixonei.
mas vivi romances, sempre com presentes em troca. Aprendi assim, eu vivo assim. E soube, semana passada, na sexta-feira santa, que esse livro preto me escolheu. E a minha visão do mundo ficou mais cinza. Comecei a ver coisas que não via antes. Passei a duvidar de pessoas que antes eu confiava. Minhas irmãs se casaram, cada uma com um cofre de marido. E tiveram filhas. E eu não tive bebê algum. E o livro me avisou que eu nunca terei. Esse livro é sagrado. Ele é chamado de São Cipriano. É o livro proibido, que entra na vida e nunca mais sai e destrói por onde passa. Fiquem longe dele. Se atentem para que vocês pedem as coisas. Se atentem quando vocês reclamam de algo. A palavra de vocês ao vento é trabalho feito em nome de vocês. E vocês nem sabem. Então, eu sou uma família de maledites. Pois é, queridos. Eu conheço essa família, tá? Foi muito difícil pegar um relato deles. Ainda mais porque a Bruna, o nome dela, fictício, é uma conhecida. A gente está sempre se encontrando. O meio da magia no Brasil, no mundo, não é tão grande quanto vocês pensam. A gente está sempre se encontrando. E tá aqui o recado dela. Qual é? Fiquem longe desse. Não peguem nem por curiosidade. Tá bom? Usem a energia e a intuição de vocês para saber quem são as pessoas boas, quem não são. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, tem um canal no YouTube que fala muito sobre isso. Eles vão resgatar espíritos. E teve uns 3 dias falaram sobre esse livro preto. Chama Rose e Aventura. Dá uma olhadinha lá. Um beijo, fique com Deus.